Boa noite. Desculpa esse instante. O meu nome é Diana Beatriz e eu sou uma contadora de histórias. E eu quero começar agradecendo. Sim. Vem aqui, Diana. Oi, vocês me ouvem? Sim. Tá ótimo. Eu quero agradecer o convite e quero dizer que essa arte é uma arte da transmissão das histórias de pais para filhos há muitos séculos. Essa história que eu vou contar agora ela é contada há séculos. Então eu quero aproveitar e agradecer aos nossos ancestrais, que às vezes nós nem sabemos o nome, mas estão nos nossos ossos, no nosso sangue e em tudo que a gente aprendeu. Então, para eles e para nós que estamos aqui hoje, eu vou contar uma história de um tempo em que tudo era um reino e onde quem mandava era um rei. E esse rei era o rei Arthur. No verão, todos eles cavalgavam para o norte, porque era mais fresco. E lá tinha um castelo de verão, e uma manhã o rei Arthur saiu para caçar com alguns dos seus homens. Cavalgou, e se entrou pela floresta. E lá ficou. Depois de horas, ele voltou. Seu rosto não era o mesmo. O homem estava transtornado, pálido, preocupado. Atravessou o pátio do castelo e entrou. O sobrinho do rei, Sangueiro, quando viu o rei assim, com aquela cara, achou tão estranho que foi atrás dele perguntar o que estava acontecendo. E o rei, só quando eles ficaram sozinhos, falou: homem, me aconteceu uma coisa tão estranha hoje que eu não sei nem como interpretar. Eu fui adentrando a floresta atrás de um veado branco, magnífico, um animal exemplar. Mas conforme eu fui entrando na floresta, me vi sozinho. O animal já tinha desaparecido. E enquanto eu procurava a minha caça, senti uma sombra subindo atrás de mim. Quando eu virei, era um cavaleiro, vestido de preto, com uma espada na mão. E a espada dele já estava tão perto da minha cabeça. E o sobrinho perguntou: mas meu rei, o senhor estava desarmado, sozinho no meio da floresta? Ele: não, eu tinha meu arco, minha flecha, tinha também uma adaga, mas diante da espada já apontada para mim, não tinha o que fazer. E pensei: vou morrer aqui. E agora? Mas o homem me olhou nos olhos e começou a rir. Falou que ele era senhor de terras do norte e que queria se vingar de mim porque eu tinha tomado as terras dele. Mas que ele não ia me matar ali, não, como se eu fosse um animal. O homem deu uma gargalhada e falou: rei, o senhor que é tão inteligente, eu vou lhe dar uma charada primeiro. Vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor souber a resposta, vive. Se não souber a resposta... E o rei contando isso para o sobrinho. E o sobrinho falou: uma charada para a sua vida. E qual era a pergunta tão importante? E o rei falou: ele me fez prometer que daqui a um ano, exatamente no mesmo dia, eu vou adentrar a floresta, eu vou encontrá-lo e eu terei que responder a essa pergunta. Se eu souber a resposta, vivo, se não morro. E qual é a pergunta? A pergunta é: o que é que as mulheres querem acima de tudo? O que é o mais importante para as mulheres? Disse o sobrinho: bom, eu não sei, eu não sou mulher, mas se é algo que as mulheres mais querem acima de tudo, e temos um ano para descobrir, deve ser fácil. Vamos sair por aí perguntando para as mulheres. Encontraram uma sorridente já no palácio.
Passaram por ela e perguntaram: por favor, moça, ajude, é uma questão de vida ou morte. O que é que as mulheres mais querem acima de tudo? E ela, surpresa com a pergunta, respondeu: amor. Aí passaram por outra mulher e perguntaram: o que é que as mulheres mais querem acima de tudo? E ela disse: paz. Aí continuaram caminhando, eles tinham um ano. Foram perguntando para outras mulheres, encontraram duas amigas passeando também pela vila e perguntaram: o que é que as mulheres mais querem acima de tudo? E elas disseram: amor. Paz não, vai, troca. Facilita a vida da pessoa. Outra coisa, vai, porque dinheiro, felicidade, marido rico que morre logo. As respostas foram vindo aos montes e eles foram anotando, mas eles logo perceberam uma coisa. Aí encontraram outras muito sorridentes ali e não podiam deixar de perguntar: o que é que as mulheres mais querem acima de tudo? Queda do patriarcado. Queda do patriarcado. Para o rei foi um golpe. O rei foi se recuperando desse golpe, mas anotou, seja lá o que for a queda do patriarcado, que ele não sabia bem, anotou. Bom, a gente está rindo aqui, mas o rei não estava tão calmo não, porque o tempo foi passando e ele não sabia exatamente como responder, e disso dependia a vida dele. Bem, o rei tinha um diário, nesse diário ele foi anotando várias respostas. E o tempo passou, e quando faltavam apenas 3 dias, o rei estava super angustiado, lá no seu palácio, sem saber o que fazer, e ele fez o que ele costumava fazer quando ele estava angustiado. Ele foi cavalgar. E o rei cavalgou, atravessou aquela colina e toda aquela fileira de carvalhos centenários, e no final dos carvalhos havia uma clareira, onde o rei se sentou numa pedra para pensar o que ele ia responder depois de tudo isso. Então, enquanto o rei estava ali sentado, de repente ele viu, saindo de trás daquele arbusto, uma coisa que parecia um arbusto também, só que andando. Era uma senhora, muito velha, muito baixa, gorda, um vestido todo rasgado, e ela vinha andando com o cabelo despenteado. Ela tinha até uns galhos no cabelo, ela tinha a pele já manchada da floresta, com uns pedaços verdes, os dentes pretos, corroídos. A velha veio se aproximando, parou perto do rei e falou para ele assim: eu sei a resposta. Que resposta, mulher? Ora, meu rei, falta tão pouco tempo. Acho que você não tem tempo para joguinhos. Eu sei a resposta que vai salvar a sua vida. Mas então, me fale a resposta. Me fale a resposta. Eu posso lhe pagar, disse o rei para ela. Eu posso lhe dar ouro. Posso lhe dar terras, cavalos, joias, o que você quiser. Me fala o que você quer. E eu quero saber a resposta. E a velha disse: por favor, terras? Terra tem até no vestido. Ouro, joias? Olha para mim, parece uma mulher que usa joias. Eu não quero nada disso. Aí o rei falou: tudo bem também. Eu também tenho um monte de respostas anotadas aqui, não vou precisar de você. E a velha deu uma gargalhada e falou: pô, quem tem um monte de respostas é porque não sabe a resposta, não é mesmo? Mas eu sei a resposta verdadeira. E o rei falou: mas quem é você? E ela disse: meu nome é Lady Ragnell. Não pareço uma lady agora, mas eu sou. E eu sou irmã do homem que lhe fez o desafio. Conheço as artimanhas dele, tenho a resposta e posso lhe dar. Mas eu tenho um preço. Fala, mulher, fala o que você quer. Eu sou o rei.
posso te dar qualquer coisa. O que você quer? Ela disse, bem, eu quero que o seu sobrinho, eu, o mais belo da corte, o mais leal, o mais lindo e mais solteiro, concorde em se casar com o quê? Disse o rei. Mas mulher, que absurdo! Eu lhe ofereci ouro, joia, terra, tudo o que você quiser, castelos. Mas meu sobrinho é um ser humano, eu não posso lhe dar de presente ele. Eu não posso. Isso é impossível, falou o rei. Ela, olha, eu não pedi ele de presente, preste atenção. Eu quero que ele concorde em se tornar meu marido. E aí eu dou a resposta. Então o senhor vai lá, conversa com ele, explica a situação, as condições, e amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, estarei aqui esperando vocês. Quem sabe o impossível se torna possível? Aguardarei. E dito isso, a velha saiu mancando e se misturou nos arbustos da onde saiu. O rei. Ela é irmã do cara, ela deve saber a resposta. Que bruxa, o que eu faço? Voltou para o castelo, encontrou o sobrinho, viu ele preocupado, falou, meu rei, o que aconteceu? Ele contou para ele tudo isso. Mas é maravilhoso, disse o jovem. Ela tem a resposta. Vamos fazer o que ela quiser. Pela resposta vale a pena, o preço que for. Que preço, disse o rei. Ela quer que você concorde em virar marido dela. Que? Disse o jovem. É isso. Se você se casar com ela, ela me dá a resposta e salva a minha vida. Disse o jovem, pensando meio minuto. Eu topo. Vou topar, vale a pena para salvar a sua vida. Meu sobrinho, você não viu a mulher. Não faz mal, eu me caso. Você não viu a mulher. Não importa, seja como ela for, se ela tiver a resposta, é porque ela veio divinamente ao nosso povo. E ela vai ser minha esposa, já está tudo certo. Volta lá e diz para ela que eu aceito. Dia seguinte foram os dois. Na hora, no lugar combinado, chegaram os dois. O sobrinho viu a mulher, se manteve firme. Ela se aproximou, fizeram combinado. O rei fez questão de fazer uma ressalva. Olha, eu tenho aqui no meu diário uma porção de respostas. Se for uma das minhas, nada feito. Mas se a resposta certa for a sua, meu sobrinho casa com você. Não casa? Casa. Terminou, está combinado. Bom, então eles fizeram assim. Já era no dia seguinte, o dia de encontrar aquele cavaleiro da espada na floresta. Os três foram até a entrada da floresta. O rei tinha de seguir sozinho para entrar na floresta. Antes de seguir sozinho, ele se aproximou da senhora e ela foi ao ouvido dele e falou para ele que a resposta era... Disse o rei, anotei. E entrou na floresta. E não demorou muito, encontrou aquele Sir Gromer, o homem da espada, no meio da floresta. E o homem falou, então, tem a resposta para mim? Ele falou, eu tenho algumas, vou testar. O que as mulheres mais querem acima de tudo é amor. Disse, não é isso. Elas querem felicidade. Elas querem dinheiro. Joias, não. Ele foi testando, ele tinha uma porção. Foi um ano, hein, anotando coisa, uma porção. Aí o homem já estava ficando impaciente, falou, olha, o senhor não sabe de nada, eu nem dei tantas opções assim para você ir falando, eu vou te matar agora. Ele falou, calma, eu tenho uma última resposta que eu quero tentar. E olhou bem nos olhos do cavaleiro e disse que as mulheres mais querem, acima de tudo, é a soberania da sua vontade. Ser dona da sua vontade. Quando ele respondeu isso, os olhos do cavaleiro ficaram vermelhos de ódio. Ele olhou para cima e gritou, Lady Ragnar, maldita!
porque ele sabia que era a irmã dele que estava com essa resposta. E as aves saíram voando para fora da floresta e passaram lá fora da floresta pela Lady Ragnar e o Sir Gawain, o jovem, que estavam esperando. E vendo os pássaros, ouvindo o grito, eles sabiam. A resposta era dela. Tinha dado certo e agora havia um casamento para ser feito. Voltaram pela estrada, o rei e o seu sobrinho quietos. Só a velha vinha feliz, assobiando em cima do cavalo, toda contente. Quando chegaram no palácio, as pessoas do palácio nem acreditavam que o casamento estava sendo preparado assim, à velocidade da luz. E a noiva, o Sagueiro era o mais bonito de todos. A noiva, comentários à parte, fizeram todos os preparativos e fizeram a celebração. E o casamento aconteceu. Houve festa, ela dançou, ela comeu, ela se divertiu. E os convidados só olhando aquilo incrédulos. Ao final da festa, ela deu a mão para o seu noivo e foram para os seus aposentos. Lá, o jovem olhou para ela olhou para ele e falou: sabe de uma coisa? Você foi muito digno, você cumpriu com a sua palavra. Nem podia ser diferente, minha senhora, a senhora cumpriu com a sua também. Você não me olhou com nojo, não me olhou com asco, não me olhou com pena, disse a velha. E você agora é meu marido. Mas tem uma coisa que você não fez e que eu gostaria. Pois não, minha senhora, disse ele. Eu quero pelo menos um beijo. Dito isso, ele deu 2 passos, se aproximou dela, fechou seus olhos e a beijou lentamente nos lábios. Quando ele abriu os olhos, diante dele estava a mulher dos sonhos dele. Ela tinha os olhos brilhantes, ela tinha os cabelos lindos, ela tinha a pele maravilhosa e ela tinha um sorriso que parecia um lar. Ele vendo aquilo, pensou: mas o que é isso? Que feitiço é esse? Que magia é essa? O que é isso? E ela disse: sabe o que é isso? É o seguinte, eu sou irmã daquele feiticeiro maldito e ele me prendeu num feitiço naquele corpo asqueroso que você conheceu. Disse que eu ia ficar presa naquele feitiço a menos que eu conseguisse, com aquela aparência, me casar com o mais belo dos cavaleiros. E você, essa noite, fez o impossível virar possível. E é por isso que agora você está me vendo como eu sempre fui, disse ela. Mas tem um detalhe: você quebrou o feitiço por metade do dia. Então agora, ou eu vou ser bonita assim como sempre fui, de dia, diante de todos, dos seus amigos, da vila, do castelo, de todos. Porém, à noite, dos nossos aposentos, eu serei aquela que você vai na floresta. Ou então, será o contrário. À noite, eu serei bela como sempre fui, mas durante o dia, você vai ter que aguentar os comentários das pessoas, andando comigo naquela aparência. O que você escolhe, meu marido? E o homem olhou para ela, ele já estava apaixonado. Olhando. Dali a pouco, ele se ajoelhou, pegou a mão dela e falou: sabe, eu já te amo tanto, mas isso que você me pede agora, eu não posso escolher. Você é bonita de dia ou bonita à noite? É a sua aparência, é a sua vida. Quem tem que escolher é você. Nessa hora, quando ele falou isso, ela disse: respondeu bem, homem, mas você é o homem certo, pois agora você tornou o impossível possível novamente. Você acaba de mostrar que no seu coração você já conhecia a resposta do que toda mulher quer. E é por isso que você agora rompeu o feitiço por inteiro. E era verdade. Ela agora estava completamente liberada da maldição que o irmão tinha posto nela. E foi assim, mostrando que ele já sabia o que toda mulher quer acima de tudo,
que esse cavaleiro e essa Lady Ragnar foram felizes por todos os dias e noites que se seguiram. Muito obrigada.